Olá, meu amigo e minha amiga, sejam muito bem-vindos. Eu sou o Daniel Lopes. O intuito do vídeo de hoje é tranquilizar você, porque eu sei que muitas pessoas ficam muito ansiosas, muito preocupadas com relação à preparação para os concursos públicos e, mais especificamente, para os cargos de técnico judiciário e analista judiciário do TRE, dos tribunais de uma forma geral também serve o meu conselho de hoje. Eu quero contar um pouco para você a respeito da minha preparação. Meu nome é Daniel Lopes, como você já deve saber, e eu fui aprovado no concurso do TRE em 2017. Eu passei em fevereiro de 2017 e fui nomeado em setembro de 2017 e desde então tenho trabalhado como analista judiciário no TRE São Paulo. Eu quero tranquilizar você porque ao longo da minha preparação nós não temos somente dias bons. É normal a gente passar por uma inconstância. Em alguns momentos, alguns dias a gente está se sentindo super bem e aí a gente consegue render muito e a gente às vezes dá vontade até de estudar mais tempo do que a gente tem planejado. E tem alguns dias que a gente não rende tão bem. Isso é perfeitamente natural. Isso acontece com a gente porque nós temos essas variações de humor aí a depender de várias questões, relacionadas a sono, relacionadas à alimentação, exercícios físicos, enfim, são vários os motivos, coisas que acontecem na nossa vida também. Às vezes a gente brigou com alguém, um amigo nosso que a gente gosta muito e a gente acaba se sentindo meio perdido por conta daquilo e aí a gente fica sempre pensando naquele acontecimento ou nas preocupações diárias mesmo, de tem que pagar a conta, tem que cuidar dos meus filhos, enfim, são vários os motivos para a gente se preocupar e muitas vezes isso nos tira o foco. E é engraçado, porque às vezes essa situação de perdermos o foco em razão de um motivo específico, às vezes faz com que a gente entre em um ciclo de preocupação, um ciclo de ansiedade, que faz com que a gente fique cada vez mais preocupado, cada vez mais ansioso, sentindo cada vez que está rendendo menos. Isso é perfeitamente natural, E aí a gente entra nessa situação que a gente começa a se cobrar demais e entender que está fazendo tudo errado, que não vai dar certo, que vai demorar muito tempo para passar. Enfim, eu quero tranquilizar um pouco você, porque ao longo da minha preparação, não foram só flores, A gente passa por dificuldades, a gente passa por semanas que são complicadas, que a gente está com uma gripe, por exemplo, pega uma dengue, pega uma gripe qualquer que às vezes faz a gente ficar mal. E isso pode acontecer ao longo da sua preparação e isso não coloca em jogo a sua aprovação. É isso que eu quero te tranquilizar. É importante que você tenha um bom cronograma, que você tenha bem definido o trajeto seu até a prova. Você vai definir muito bem o seu trajeto até a prova e como você tem um trajeto muito bem definido, não é porque você teve uma pedra para pular que você não vai chegar no seu resultado final. Você vai sim atingir se você estiver percorrendo um bom caminho. Esse é o mais importante. Se você tem bem definido o seu caminho, se você já traçou ali no seu mapa exatamente as suas coordenadas, exatamente tudo aquilo que você precisa fazer, e você está seguindo de uma forma bem disciplinada, de uma forma bem fiel mesmo, que isso é o mais importante. Se você está fazendo isso, não é 1, 2 dias, uma semana até mesmo, que vai impedir que você tenha um bom resultado na sua prova no final das contas. Eu quero contar para você que eu tinha uma rotina diária de mais ou menos 4 horas. Todo dia eu estudava 4 horas, não estudava também aos sábados, tá? Tinha um sábado ou outro que eu estudava se eu tivesse devendo hora, digamos assim, ao longo da semana, aí eu colocava para estudar também no sábado para compor alguns dias que eu tinha perdido, mas no geral era uma média de 4 horas diárias até a prova, Eu tive uma preparação de mais ou menos aí uns 6, 7 meses até a prova e foi perfeitamente possível estudar todo o conteúdo, fazer as revisões necessárias, fazer as questões também para a prova. Importante você entender que ao longo dessa preparação, desses 7 meses, não foram apenas semanas que eu consegui cumprir exatamente tudo. Teve semana que eu não consegui estudar a semana inteira. Sim, eu peguei a semana inteira para poder ficar descansando, porque eu entendia que se eu tivesse descansado, se eu conseguisse chegar e estudar descansado, era muito melhor do que eu ficar forçando um estudo que eu não estava rendendo. Quando a gente estuda sem vontade, quando a gente estuda cansado, doente,
a gente não rende e aí a gente entra nesse ciclo que eu falei para vocês. É muito melhor você estabelecer para você, olha, eu estou com um bom plano, eu vou seguir esse meu plano. Agora, nessa semana eu estou mal? Beleza, estou mal, vou tirar essa semana para mim, para eu cuidar de mim, para eu poder descansar, para eu poder dormir até um pouco mais tarde, assistir as séries que eu gosto de assistir, vou cuidar mais dos meus filhos, passar mais tempo com minha família, para eles poderem entender que eu estou lá, né, que eu estou com eles. Isso vai ser muito importante para prosseguir estudando depois. Vamos dizer aqui que você estudou 2 meses, 3 meses, você vai lá e para uma semana. Não é isso que vai prejudicar a sua aprovação. Muito pelo contrário, isso pode muito bem ajudar a sua preparação, porque você depois vai retornar com todo o gás, né? E é isso que eu quero trazer para você, e isso é importante reafirmar, que depois você tem que sim voltar com todo o gás. Não dá também para a gente passar em um concurso público entendendo que dá para fazer sem ter tanta disciplina, que eu vou estudar quando der, quando eu puder, eu vou colocar aqui no meu dia um estudo. Não, pelo contrário, a nossa prioridade, todo mundo que passa em concurso público sabe, a prioridade é o concurso público. Quando a gente começa a estabelecer diversas prioridades e deixa o concurso público quando der, quando puder, isso também não dá certo, você não consegue uma aprovação dessa maneira. Então chama a sua atenção para tentar conciliar as duas coisas. E além disso, é muito importante o final de semana, pessoal. Enquanto a gente está nesse período de preparação prévia ainda, a gente está começando, né? Está começando ainda, o concurso ainda não está tão iminente assim, né? Ele está perto, mas ele ainda não está batendo as portas, ainda não saiu o edital, por exemplo. Pegue o final de semana para dar aquela descansada. Sábado e domingo. Se você, por exemplo, não consegue cumprir toda a carga horária ao longo da semana, estude só no sábado. Deixe o domingo para dar aquela descansada. Não tem problema nenhum, isso não vai prejudicar aqui o seu rendimento na prova, muito pelo contrário, vai ajudar o seu desempenho na sua preparação. A gente não fica desempenhando, a gente não fica estudando agora nesse momento só pensando na prova. Não, a gente pensa em estar melhor a cada dia. Então não adianta nada você estar estudando em uma situação em que está totalmente cansado, que está totalmente fadigado, que está doente, enfim, não adianta. Todos os dias você tem que estar ali pensando, hoje é o meu melhor dia, hoje é o meu melhor dia de estudo, hoje eu vou ser a minha melhor versão. Todas as vezes que a gente pega para estudar tem que ser dessa maneira. Quando eu estudei lá para analista judiciário do TRE São Paulo, foi dessa maneira. Todos os dias que eu estudava, eu chegava com a mesma dedicação, com a mesma ideia de que eu preciso ser disciplinado, eu preciso seguir essa trajetória. Se não for para estudar dessa maneira, eu preferia não estudar. Se eu não conseguisse sentar na cadeira que eu gostava de sentar, é até engraçado, né? Eu tinha minha cadeira específica, que eu gostava de sentar naquela cadeira. Eu tinha a minha mesa específica, a minha iluminação, tinha que estar tudo convergindo ali para a melhor situação possível, tudo do jeito que eu gostava. Vejam bem, eu gostava de tudo da melhor maneira. Se eu fosse um nadador, eu gostaria de estar nadando sempre com o meu melhor traje de natação. Tá? Se eu fosse um corredor, eu gostaria de estar correndo sempre com o meu melhor tênis também. Então era justamente isso. O meu dia de estudo tem que ser o melhor dia possível. Se eu estou dedicando o meu tempo para aquilo, que é a coisa mais valiosa que a gente tem, que é o nosso tempo, eu estava dedicando meu tempo para aquilo, eu precisava fazer aquilo da melhor maneira possível. Não tinha outra maneira de fazer a não ser da melhor maneira possível. Pessoal, é muito importante então que vocês entendam e fiquem despreocupados. Um dia não vai prejudicar a sua preparação, 2 dias também não, uma semana também não, 2 semanas também não. Mas 1 mês sim, 2 meses sim, 3 meses sim, você tem que saber dosar as coisas. Se você souber dosar as coisas, colocar tudo na balança, entender como que o jogo é jogado, você vai ter um excelente rendimento na sua prova. E para isso você pode contar comigo, pode contar com o meu canal, tem um programa de membros aqui, você pode conhecer e qualquer dúvida venha falar comigo também, eu tenho um canal no Instagram também para você poder conhecer, vou deixar o link também para você poder acompanhar tudo bem de perto mesmo, eu poder praticamente aqui segurar a sua mão te ajudando em todos os detalhes, contando como foi a minha aprovação, como foi a minha trajetória, a minha rotina, meu dia a dia, minhas dificuldades e como é também a rotina e o dia a dia
depois que você for concursado. Como que é ser analista judiciário? Como é ser um técnico judiciário? Como que é o dia a dia, a rotina, enfim, remuneração, tudo isso, tá? Pode seguir o meu canal, inscreva-se aqui. Se tiver qualquer dúvida, deixe também nos comentários e qualquer sugestão também, estou sempre aberto às sugestões, tá bom? Grande abraço para todos vocês, uma excelente preparação e não se esqueçam, sem preocupação, tá bom?